Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3 e hoje vamos trabalhar com mudança de variáveis em integrais múltiplas, primeira parte. Na videoaula de hoje, vamos apresentar um teorema muito importante, o teorema mudança de variáveis em uma integral dupla. Mas antes, vamos ver alguns exemplos, algumas definições, alguns processos que vão nos ajudar a entender este teorema. Vamos começar com um exemplo de uma integral definida de uma única variável. Então, aqui nós temos a integral definida e elevado a 3x dx com x variando de 0 a 1. Para resolver essa integral, nós normalmente fazíamos uma substituição simples, né? O 3x aqui nós vamos chamar de u, ou seja, o x igual a u sobre 3. Observe que x está escrito como uma função g de u. Só tem a variável u, né? Onde que o du vai ser igual ao 3dx. Isso implica que o dx é igual a du sobre 3. Uma outra observação em relação aos extremos de integração. Quando o x é zero, o u também é zero, né? Quando o x é zero, o u é zero. Quando o x é 1, o u é 3. De fato, né? Para u igual a 3, nós temos x1. Para u igual a 0, o x é 0. Assim, a nossa integral definida, e elevado a 3x dx, onde o x varia de 0 a 1, pode ser reescrito mudando a variável como integral definida de e elevado a u du sobre 3, né? O dx aqui é o du sobre 3. E aqui, nos extremos de integração, temos que u vai estar variando de 0 a 3. Resolver essa integral é mais simples, né? Aqui fica 1/3 da integral definida de e elevado a u du. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, vocês vão encontrar 1/3 vezes e elevado a 3 menos 1. Em cálculo unidimensional, frequentemente usamos uma mudança de variável ou uma substituição para simplificar uma integral, como vimos no exemplo anterior. Revertendo os papéis de x e u, podemos escrever como a nossa integral definida f de x dx com x variando de a até b pode ser escrita fazendo a mudança de variável como a integral definida de f, no lugar do x aqui o g de u, g' de u, du. No intervalo de integração aqui, né, o u vai estar variando de uc até d. Observe aqui que o a é o g de c e o b é o g de d, igual fizemos no exemplo anterior, né? Outro modo de escrever a fórmula acima é a integral definida f de x dx com x variando de a até b pode ser escrita como a integral definida de f, no lugar aqui da g de u, vou escrever x de u. A derivada de g' aqui, né? A derivada g' de u, ela pode ser escrita como dx du. Eu estou derivando x em relação a u, e aqui repete du. Estou só reescrevendo isso porque nós vamos usar algo parecido na mudança de variáveis em uma integral dupla, ok? Uma mudança de variáveis pode também ser útil em integrais duplas. Já vimos exemplo disso. Nós já fizemos a mudança de variáveis em integrais duplas, né? A conversão para coordenadas polares, por exemplo. As novas variáveis, r e θ, estão relacionadas às velhas variáveis x e y pelas equações. Então, nós já fizemos isso, né, nas aulas anteriores. O x, nós sabemos que era o r cosseno θ. O y, o r seno θ. E a fórmula de mudança de variáveis pode ser escrita como? Então, nós vimos que a nossa integral dupla f de xy dA sobre a região R podia ser escrita como a nossa integral dupla f de r cosseno θ, r seno θ, e o nosso dA era o r dr dθ, sobre uma região S, onde S é a região do plano Rθ que corresponde à região R do plano XY. Então, nós fazíamos essa mudança de variáveis para simplificar e ajudar a resolver a integral dupla. Então, já fazíamos esse processo antes, né? Pessoal, o nosso objetivo agora é apresentar algumas ferramentas para entendermos, né, o teorema mudança de variáveis em uma integral dupla. Então, agora, de modo mais geral, vamos considerar uma mudança de variável dada pela transformação t do plano uv no plano xy. Isso é,
todos os pontos U e V do plano UV são transformados em pontos XY do nosso plano XY. Em outras palavras, né, os pontos XY são imagens dos pontos U e V, onde x e y estão relacionados com u e v pelas equações. Então, x ele pode ser escrito como uma função g, que envolve as variáveis u e v, e y como uma função h, que envolve as variáveis u e v. Ou, como às vezes escrevemos, né? O x aqui é o x de u e v, e o y é igual a y de u e v. Então, só estou mudando aqui a notação, né? Em geral, nós consideramos ter uma transformação de classe C1. O que significa isso? Significa que G e H têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Então, toda vez que estivermos trabalhando com as derivadas aqui parciais de G e de H, nós vamos lembrar que elas existem, né? E são contínuas, ok? Temos que ter isso em mente. A figura abaixo mostra o efeito de uma transformação T em uma região S no plano U e V. Então, a transformação T transforma a região S em uma região R no plano XY, denominada imagem de S, ou seja, a região R é a imagem da região S. E aqui é constituída das imagens de todos os pontos de S. Ok. Pessoal, se T é injetora, então existe uma transformação inversa T de menos 1 do plano XY no plano IV. Então, vale a volta, né? Lembrando lá da álgebra linear. Aqui eu tenho uma transformação do R2 no R2. Se T é injetora, então ela vai ser o quê? Sobrejetora, né? E por sua vez ela é bijetora, então existe uma inversa. Então existe essa T de menos 1. Então é possível inverter as equações x, né, que a gente chamou de G, de U e V, e Y, que a gente chamou de H, de U e V, como? Então, se vale a volta, né, o U pode ser escrito como uma função Gzão, que envolve as variáveis x e y, e o V pode ser escrito como uma função Hzão, que envolve as variáveis x e y. Então, isso é muito importante, né? Se eu consigo transformar essa região S em uma região R, eu consigo fazer a volta, né? Eu consigo transformar essa região R na região R, pois essa transformação é inversível. Exemplo 1. Nós temos a transformação dos pontos U e V, que é igual a 2U mais V e U menos V. Nós temos que essa primeira coordenada, vamos chamar de coordenada x, né, que vai estar em função das variáveis U e V. Ou seja, né, aqui é 2U mais V. E essa segunda coordenada aqui, de y, nós temos que y está envolvendo as variáveis u e v. Beleza. Então, quem é a transformação do ponto 1 e 1 do plano u e v? Então, vocês vão substituir, né? Onde tem o u, vocês vão colocar 1. Onde tem o v, vocês vão colocar 1. Então, a transformação aqui é 3 e 0. Então, no plano x, y, vamos ter o ponto 3 e 0. Repetindo, o ponto 1 e 1 no plano u e v é transformado no ponto 3 e 0 no plano XY. 2. Uma transformação é definida pelas equações x igual a u ao quadrado menos v ao quadrado e y igual a 2uv. Determine a imagem do quadrado S, que é formado por todos os pontos u e v, de tal forma que o u esteja variando entre 0 e 1 e o v variando entre 0 e 1. A representação desse quadrado no plano u e v é bem tranquila, né? Então, solução. A transformação leva a fronteira de S na fronteira da imagem. Aqui já está resolvido, mas nós vamos fazer passo a passo. Assim, começamos por determinar a imagem dos lados de S. Beleza. Das equações dadas, temos. Então, vamos aqui pegar as fronteiras do nosso quadrado. Vou chamar esse aqui de S1. S1 é o quê? Observe aqui, ó. Se aqui é V, então aqui é V0, né? A equação é V0, onde que o U esteja variando de 0 a 1. Né? V igual a 0, onde que o U esteja variando de 0 a 1. Como encontrar a imagem aqui, né?
Se o v é zero, o x é u ao quadrado. Se o v é zero, o y é igual a zero, né? Substituindo aqui dá zero. Então, nós temos uma equação, y igual a zero. E observa, se o u, né, varia de 0 a 1, significa que o x aqui vai variar de 0 a 1 também, né? Olha, u ao quadrado, né, variando de 0 a 1, significa que o x também varia de 0 a 1. Beleza. Então, o primeiro segmento está pronto. Okay? A imagem é aqui, olha. O y igual a 0, onde que o x varia de 0 a 1. Uma outra forma de ver isso daqui é olhando para as extremidades, né? Quem que é o t de 0, 0 e o t de 1 e 0? Basta você substituir, né? O u é 0, o x também é 0. O v é 0, quando o v é 0, nós vimos que o y é 0. Então, beleza. E quem que é o t de 1 e 0? Quando o u é 1, né, o x é 1. Quando o v é 0, o y é 0. Então, temos aqui esses pontos aqui como imagem. Olhando para o caminho S2, nós temos no plano u e v que o u aqui é igual a 1 e o v varia entre 0 e 1. Quando o u é igual a 1, o x é igual a 1 menos v ao quadrado. E o y é igual a 2v. Isolando v e substituindo aqui em x igual a 1 menos v ao quadrado, nós vamos ter que x é igual a 1 menos y ao quadrado sobre 4. E observe que o x vai variar entre 0 e 1, né? Pois o v varia entre 0 e 1. Então, só para vocês olharem aqui, analisando as extremidades, né? Quando o v é 0, o x é 1. Quando o v é 1, o x é 0. Então, nesse caminho S2, nós vamos ter como imagem esse x igual a 1 menos y ao quadrado sobre 4. É uma parábola, só que eu só quero parte dela, né? Só quando o x varia de 0 a 1. Analisando aqui a imagem do ponto 1 e 0 e do ponto 1 e 1, do ponto 1 e 0 nós já fizemos, né? Vimos que vai dar 1 e 0. A imagem do ponto 1 e 1, basta vocês fazerem o quê? Aqui, vocês vão ter o u igual a 1 e o v igual a 1. Substituindo aqui, vocês vão ter que x é 0. Substituindo aqui em y, né? 2 vezes 1 dá 2. Então, vocês vão ter como imagem o 0 e 2. Os próximos caminhos são análogos, né? Se você pegar aqui o S3, que é o V1 com o u variando de 0 a 1, vocês vão encontrar como imagem essa parábola, onde que o x vai estar variando de menos 1 a 0. Aqui o t de 1 e 1, nós já encontramos 0 e 2. E o t de 0 e 1, basta vocês substituírem, né? Aqui vocês vão encontrar que o x é menos 1 e o y igual a 0. No caminho S4, vocês vão ter o quê? Que o u é igual a 0, né? E o v varia de 0 a 1. Vocês vão encontrar como imagem esse segmento, né? Aqui, que é o y igual a 0. E o x vai estar variando de menos 1 a 0. Observe que o sentido aqui é o mesmo, né? Eu peguei aqui o S1, então eu obtive esse segmento como imagem. Peguei o S2, depois eu obtive esse. Depois o S3, essa curva, né? Depois o S4, esse segmento. Então é isso. Essa transformação vai nos ajudar nos exercícios que envolvem mudança de variáveis em integrais duplas. Pessoal, agora vamos ver de fato como a mudança de variáveis afeta a integral dupla. Então, comecemos com um retângulo pequeno S no plano UV, cujo canto inferior esquerdo é o ponto U0, V0, e cujas dimensões, né, são aqui ΔU e ΔV. Aqui a variação de U e a variação de V. Tá? A imagem de S é uma região R, no plano XY, sendo que um dos pontos do limite é o x0 e y0. Né? O x0 e y0 é a imagem aqui do 0, V0. O vetor R de UV ele pode ser escrito como aqui, né, o G de UV, lembrando ali que é coordenada de x, né, na direção de y, mais H de UV, que é coordenada de y, na direção de j. Então, esse aqui é o vetor posição da imagem do ponto U e V. Continuando, temos que a equação do lado inferior de S, essa parte de baixo,
né? Como aqui o ponto U0, V0, isso daqui é o V igual a V0, ok? A curva imagem desse segmento aqui é dada pela função vetorial RUV0. Observe que o V0 é fixo, né? O que está variando é o U. Agora, o vetor tangente em x0, y0, né, a essa curva imagem é dada por quem? R de Uzinho aqui, que é a derivada parcial de x em relação a U na direção I, mais a derivada parcial de y em relação a U na direção J. Lembrando, né, o que nós estamos fazendo aqui? Aqui nós estamos mantendo o V fixo, né, e o U que está variando. Por isso que eu derivo o x e o y em relação a U. Né? Nós já vimos isso. Da mesma forma, o vetor tangente em x0, y0, a curva imagem do lado esquerdo, né? Então, temos aqui que esse segmento é o U igual a U0. Então, a curva imagem, nós temos aqui, né, que é o R de U0V. Né? U0V. Aí, para encontrarmos um vetor tangente a essa curva no ponto x0, y0, vamos fazer o quê? A derivada parcial de x em relação a v na direção de i, mais a derivada parcial de y em relação a v na direção de j. Ok? Então, temos que guardar esses dois vetores tangentes, né, em relação a essa curva no ponto x0, y0 e o outro vetor tangente a essa curva no ponto x0, y0. Continuando, pessoal, atenção para o próximo passo, que não é um passo simples, tá? Mas vamos lá. Nós podemos aproximar a região R por um paralelogramo, determinado pelos vetores ΔU, RU e ΔV, RV. O que nós tínhamos? Lá no ponto x0, y0, que é imagem do ponto U0 e V0, este ponto, né, x0, y0, ele poderia ser reescrito ali como R de U0, V0. Ok. Nós encontramos no slide anterior o vetor R de V, que é o vetor tangente a essa curva no ponto x0, y0. Encontramos também o vetor R de U, que é o vetor tangente a essa curva no ponto x0, y0. Tá? Agora, para que este vetor tenha comprimento próximo ao comprimento dessa curva, é preciso multiplicar aqui por ΔV, e para que esse vetor tenha comprimento próximo a essa curva, é preciso multiplicar por ΔU. Portanto, podemos aproximar a área de R pela área desse paralelogramo. Lembrando que a área desse paralelogramo é o módulo do produto vetorial desses dois vetores. Né? E observe que o ΔU e o ΔV, como são números reais, eles podem sair do módulo. Então, nós vamos ter o quê? Módulo do produto vetorial de RU por RV. Só que esses vetores estão no R2. Nós podemos colocá-los no R3 para resolver este determinante. Né? Lembrando novamente que para resolver o produto vetorial desses dois vetores, é preciso resolver um determinante. Então, aqui nós temos, né, o I e o J, o K, as coordenadas de U, do R de U, né, que é a derivada parcial de x em relação a U, aqui é a derivada parcial de y em relação a U, e aqui o zero. E para o vetor R de V, nós temos o quê? A derivada parcial de x em relação a V, a derivada parcial de y em relação a V, e aqui o zero. Isso aqui ainda, né, como essa coluna aqui tem o 0 e 0, nós podemos reescrever este determinante como? O determinante desses carinhas aqui vezes o k. Né? Então, aqui observe que eu fiz apenas uma troca. Olha, a derivada parcial de x em relação a u, a derivada parcial de y em relação a u. Então, essa linha eu coloquei aqui nessa coluna. Isso não altera, né, o valor do determinante. Este carinha, pessoal, ele é muito importante em nossos estudos. Tá? Esse determinante que aparece é chamado de jacobiano da transformação e tem uma notação especial. Definição. O jacobiano da transformação T, dada por x, que é uma função g que envolve as variáveis u e v, e y, que é uma função h que envolve as variáveis u e v, é del xy sobre del uv. Essa notação ajuda bastante, tá? Isso daqui é igual ao determinante dessas derivadas parciais. Observe que na primeira linha, eu estou derivando x em relação a u e depois em relação a v.
Já na segunda, eu estou derivando y em relação a u e depois em relação a v. Para calcular esse determinante, nós temos a derivada parcial de x em relação a u vezes a derivada parcial de y em relação a v, menos a volta, né? A derivada parcial de x em relação a v vezes a derivada parcial de y em relação a u. Com essa notação, podemos utilizar a equação 1 para obter uma aproximação da área ΔA de R. Ou seja, ΔA é aproximadamente aqui, né, ao módulo do jacobiano, ΔU vezes ΔV, onde o jacobiano é calculado em U0 e V0. Em seguida, vamos dividir a região S no plano U e V em retângulos S e J, onde cada área desse retângulo é o produto ΔU por ΔV. E chamamos suas imagens no plano XY de R e J. Aplicando a aproximação anterior a cada retângulo R e J, aproximamos a integral dupla de f sobre R como segue. A integral dupla de f de xy dA sobre a região R é aproximadamente aqui a nossa somatória dupla de f xi yj ΔA. Esse ΔA é a área de cada um desses R e J, né? Fazendo a mudança de variáveis, nós temos o quê? A somatória dupla. No lugar do xi, nós temos o g de ui vj. No lugar do yj, o h de ui vj. O ΔA, nós vimos que é o quê? Que é o módulo do jacobiano vezes o ΔU vezes ΔV. Onde o jacobiano é calculado em ui vj. Ou seja, sempre no canto inferior de cada retângulozinho aqui, ok? Assim, nós temos que a integral dupla f de xy dA sobre a região R é aproximadamente ao somatório duplo da função f, g de ui vj, h ui vj, vezes o módulo do jacobiano ΔU ΔV. Observe, pessoal, que essa soma dupla, esse somatório duplo, é a soma de rima para a integral dupla de f de g de uv, h de uv, vezes aqui o módulo do jacobiano, ΔU, ΔV. Isso sobre a região S. Então, a argumentação anterior sugere que o seguinte teorema seja verdadeiro. Teorema: mudança de variáveis em integral dupla. Suponha que T seja uma transformação C1. Nós já vimos isso, né? Significa que a G e a H, no nosso caso aqui, né, a x de u e v e y de u e v, têm derivadas parciais de primeira ordem e contínuas. Isso é importante, tá? Cujo o jacobiano seja não nulo e leve uma região S do plano U e V para uma região R do plano XY. Suponha também que F seja contínua sobre R e que R e S sejam regiões planas do tipo 1 ou do tipo 2. Suponha ainda que T seja injetora, exceto possivelmente nos pontos de fronteiras de S. Lembrando, né? T tem que ser injetora. Como nós temos uma transformação ali do R2 no R2, ela é sobrejetora, ou seja, ela vai ser bijetora, e assim ela possui a inversa. Isso é muito importante lembrar. Então, a integral dupla de f de xy dA sobre a região R é igual a integral dupla f de x uv y de uv vezes módulo do jacobiano du dv sobre a região S. O seguinte teorema diz que mudamos de uma integral em x e y para uma integral u e v, escrevendo x e y em termos de u e v e escrevendo o dA como módulo do jacobiano vezes du dv. Então, este teorema nós vamos usar para resolver exemplos na próxima videoaula. Tá? Esse teorema é muito importante para a continuidade dos nossos estudos.
Pessoal, hoje a aula foi um pouco mais teórica, mas espero ter ajudado. Na próxima aula vamos usar este teorema para resolver alguns exercícios. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro do Sturt, Cálculo Volume 2. Um grande abraço e até a próxima.